Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bom dia. Sexta-feira Santa. O ar fica diferente. No caminho para cá, eu vi um pedreiro com um traço de massa grande, com a enxada. Aquilo doeu o meu coração e eu pensei, hoje não é dia disso. Não julguei o pedreiro porque ele está buscando o pão e o arroz com feijão das crianças dele, mas é dia disso hoje? É dia de respeito hoje. Aqui na Serra da Mantiqueira, Serra da Bocanha, no dia de hoje, aqueles fazendeiros das pequenas propriedades, hoje eles não vendem o leite. Quem já viu a experiência de buscar leite na roça, lá no dia de sexta-feira? Todo o leite é doado. A pessoa formava fila. Me dizia lá o cônego Marcos, lá de São Lourenço, ele era pequenininho. Na sexta-feira tinha que atravessar uma lagoa, então eles subiam numa canoa para atravessar a lagoa, para ir na fazenda buscar o leite. Era a tarefa dele, o leite doado. Meu filho mais velho, Lucas, está fazendo a penitência nesta quaresma de não acessar a internet, Instagram. Muitas dessas coisas. Quando era pequenininho, o Gabriel fez penitência de não comer beterraba. A Miriam fez não mascar chiclete. Coisinhas pequenas, mas que as crianças também entendem e fazem. Mas parece que o mundo perdeu o respeito. E abençoada canção nova que cria esse clima para nós no dia de hoje. É ou não é verdade? Ai do Brasil se não fosse a canção nova. É ou não é verdade? Repete comigo. Ai do Brasil se não fosse a canção nova. Fala bonito mesmo, uma sílaba, não é canção nova, é canção. É até bonito, né? A tônica. Fala comigo assim, ai do Brasil, ai do mundo, se não fosse a canção nova. Porque leva você a entrar no mistério. Domingo de Ramos sendo transmitido ali, os programas, a procissão do encontro, a celebração maravilhosa de ontem. Queria cantar essa música para vocês, que eu digo que eu só fiz a melodia. Eu estava na capelinha lá de Lavrinhas, capelinha que nós fizemos lá. Aí Jesus sussurrava no meu ouvido. E eu só... Ela é quase que falada. Aumenta, põe o som aí. Isso, chega mesmo. Feche seus olhos um pouquinho, põe a mão no seu coração. Você em casa também, aumenta o volume da televisão. Hoje é dia de parada, de silêncio. Olha um momentinho só para a cruz aqui. Imagine-se aos pés da cruz. Quantas vezes chamei por você, quantas vezes você não quis ouvir, quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você
não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Perdão, Senhor, para aqueles que hoje blasfemam, que não guardam o silêncio da sexta-feira santa. Misericórdia de nós, Senhor. O que estamos vivendo no dia de hoje a igreja faz memória. O que é fazer memória? Não é relembrar, não é um teatro. A gente atualiza, traz para hoje. Então, na quinta-feira à noite, Jesus foi preso. E quando ele foi preso, como é que Jesus estava? Onde ele estava? Você sabe? Quando ele foi preso, ele estava onde? E estava fazendo o quê? Estava no Getsêmani. E ele tinha suado sangue. Não foi só Jesus suou sangue. A ciência explica que algumas pessoas no estado extremo de angústia, medo, pavor, agonia, acontece uma reação, a adrenalina é tanta que o sangue vai para os poros e a pessoa chega a suar sangue de angústia. E qual era a angústia de Jesus? Jesus sabia tudo. Jesus sabia o que ele estava vivendo, o que estava passando, o que ele ia passar. Então, ele estava com medo. Quem aqui teve medo? Levanta a mão. Já sentiu medo? Quem sentiu angústia? Levanta a mão. Pavor. Quem já chorou, agoniado? Meu Deus, meu Deus. Levanta a mão. Jesus te entende. Ele passou por isso. Então você veja bem, Jesus estava ali, sofrido. Por quê? Ele estava numa angústia, uma solidão, pensando, aquele chicote que chicotearam Jesus, era chamado de flagrum.
Era feito com tiras de couro, que já levou uma lapada de couro de rei, de pai na roça, nas costas, sabe que bem que dói. Mas na ponta dele, ou tinha metal, ou tinha ossos de animais nas pontas. Quando batia, arrancava pedaço. É a oração que a Luciana fez também ali naquele momento. Então não é só que batia, quando ele puxava pedaço. Diz a ciência, estudando o que o Senhor passou através do Santo Sudário, que em Jesus parecia até os músculos dele. Você imagina a dor. Então Jesus sabia o que ele ia passar. Ele sabia tudo que ele ia viver, porque havia crucifixão dos criminosos. Ele cresceu ouvindo falar, ou talvez até vendo de longe. Então você imagina tudo que o esperava. Ele sabia, ele era homem e era Deus e era homem. Havia uma heresia que dizia que Jesus era só homem, que ele não era Deus. Outra heresia dizia que ele era só Deus, que ele faz de conta, que ele não sentiu nada. Não, ele experimentou a nossa angústia. E ele sabia tudo que ele ia passar. Então ele estava com medo, estava angustiado. E levou os melhores amigos dele lá, os discípulos, para rezar com ele. Ele está naquela angústia, rezando. Volta lá, eles estão dormindo. Ele fala: gente, eu trouxe vocês para ficar comigo, vocês estão dormindo. Volta para rezar. Volta de novo, eles estão dormindo de novo. E quantas vezes você também foi buscar aquele conselho, aquela ajuda daquela pessoa que você mais amava e não teve, né? Sofreu mais ainda. Quanta mãe vai buscar consolo no filho e o filho não está nem aí, não vai nem visitar. O filho não leva nem os netos para ver a avó. O pecado que clama aos céus, hein? Quando aquela nora ou aquele genro, para machucar o coração daquele vô e daquela avó, não leva os netinhos para eles verem. Você vai dar conta para Deus desse pecado horrível, porque o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Você fere o coração de Jesus quando você faz isso. Então você veja bem que ele estava naquela agonia extrema, e ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? O cálice da cruz, o sangue que iria verter. E qual foi a resposta do pai? O pai ficou em silêncio. O pai não respondeu nada. E ele falou: Pai, afasta de mim, eu não queria isso, pai. E o pai ficou quieto, como quem diz: agora é a sua hora. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Quem já rezou assim no seu coração, quando o filho com febre, ou o filho fazer uma cirurgia grave, fala assim: passa para mim essa doença, passa para mim essa febre. Quem já rezou assim? Não é verdade? Quem já chorou com o filho com febre no colo? Quem já chorou quando o filho machucou? Imagina o coração do pai. E o pai ficou quieto. Ele não falou nada. Quem também no momento de angústia já sentiu o silêncio do pai? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Doeu? Sim ou não? Levante bem seu braço. Quem já sentiu na hora mais dura que você pediu e teve só o silêncio? Doeu ou não doeu? Essa hora dói, né, gente? Essa hora dói. Oh, meu Deus, pedi tanto para não levar tal pessoa. Eu até hoje não conformo com a morte do Padre Jonas. Eu não conformo. Deus há de me perdoar. Achei que ele ia ficar mais tempo. Achei que ele não ia. Ele falou para mim que ia chegar aos 100. Minha mãezinha morava comigo um pouco. Uns meses ela foi também. Fiquei tempo sem entrar no quarto. É nessa hora que você está mais frágil, que às vezes vem o silêncio de Deus.
para que você não haja procurando consolo nas pessoas. Você não vai ter, quando você menos esperar, aquele melhor amigo vai estar dormindo. Não é culpa dele, é fraqueza humana. Se você põe seu apoio nas pessoas, você vai ter uma decepção. Não é que a pessoa, tem gente que é maldosa assim, tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, né? A música, gente que machuca, é especialista em machucar as pessoas, em ser estúpido, em ser, mas às vezes não faz nem por maldade, a pessoa tem uma história terrível, mas nessa hora mais dura da angústia, o Senhor falava com o pai, e quando ele foi falar com os amigos estavam dormindo, e ele entendeu que era a hora dele, a hora da cruz. Ô Senhor, eu pedi tanto para o Senhor me levar aquele meu filho, que era minha filha, que dor, né? Tem alguma mãe aqui que entregou o filho já para Jesus? Levanta a mão. Olha, quantas. Meu Deus, levanta a mão vocês, por favor. Meu Deus, como é que você está aqui hoje? Como é que vocês estão ainda vivendo em pé? O que sustenta vocês? Como é que é? Vem, fala, você consegue gritar? O que te sustenta, te deixou em pé? É a canção nova que me sustenta. Filha, 21 anos, acidente de moto. Faz 1 ano que eu perdi minha filha. Por conta da canção nova. Se não for, porque eu passei 20 dias após o falecimento dela. E aí, foi através da canção nova que eu estou de pé e tenho entendimento por que a Maria foi embora. Eu tive a graça de conhecer o Frei Josué. E aí, ali, tudo foi esclarecido, a perda da Maria. São de onde? Hoje não é dia de aplaudir, você não vai aplaudir não, mas põe a mão no seu coração e louva a Deus, porque é isso. Você que é pai, quem é mãe? Levanta a mão. Dá para imaginar o que esses dois viveram? Eu não entendo, meu Deus, por quê? Como é que isso não é normal, uma coisa? Um filho enterrar um pai, o pai enterrar um filho, uma filha. Normal que o filho faça isso. Essa hora mais dura do silêncio. Meu Deus, eles encontraram força na canção nova. E falando como o nosso bispo falou ontem, foi tão lindo, mas vocês viram no meu Instagram lá? Uma entrevista que eu fiz com o bispo, ele falando que você que nos ajuda, que mantém a canção nova, você faz que nós vamos evangelizar. Nós, achei tão lindo o bispo como um pai, que era um pai da canção nova. Nós somos diocese dele, e ele falou assim, e nós então evangelizamos porque você mantém essa obra com a sua ajuda. É isso que você faz, ó. Você que ajuda a canção nova, mantém essa mãe, esse pai de pé, com toda a dor. Tem dia que vem o choro, né? Vem a lembrança, Gente, que coisa, quando um pai sente a impotência de não poder fazer nada pelo filho. É o que eu falo na música, Lá menor, Ré menor. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, para me defender e me retirar da cruz. Dom Alberto falava da força, não força. Quando o pai, ele podia parar, vamos parar com isso, para, é sofrimento demais, para, mandava um raio lá de cima, matava todo mundo. Os anjos, com a tradição, que tremiam com a espada assim, ó, tremiam. Miguel, com a sua espada, estava ali, um olhar, Jesus fazia assim, ó, e ele acabava com todo aquele povo. Gente, quem é pai, quem é mãe, às vezes engole em seco, não é verdade?
Vê o filho sofrendo, vê o filho com uma dor, com uma enfermidade ali, e brinca com o filho, aquele filme A Vida Bela, né? Lembra? Brinca com o filho e tal, depois vai chorar sozinho no canto lá, né? E volta rindo. Ou então vê o filho sofrendo e não intervém, porque a mão do pai é muito pesada. Se vai intervir, ele vai também, e fica quieto, e vê o filho sofrendo, fica só rezando, pedindo: Deus, alivia o sofrimento do meu filho. Quem é pai, quem é mãe, está me entendendo? Você vê o seu filho sofrendo e você não pode fazer nada. Você tem que engolir seco e pôr os princípios que você acredita. No meu caso, eu coloco os princípios da comunidade: viver reconciliado, perdoar, respirar fundo, porque quando mexe no filho, mexe no que é mais precioso. E Deus, olha o amor do Pai, Ele entregou seu filho por amor de nós. O meu tema, que eu não falei até agora, é esse: a cruz como sinal do amor do Pai. Esse amor, o amor que salva o mundo, a cruz. Então você veja bem, Jesus foi julgado, né? E os sumos sacerdotes procuraram testemunhas contra Jesus e trouxeram, mas as testemunhas todas, isso está no Evangelho, fala no Evangelho, que eles todos se contradisseram, não tinha prova de nada. Está lá em Marcos 14, 43, Marcos 14, 48. Lê lá Marcos 14, você vai ver que eles tentaram achar uma prova contra Jesus, caíram em contradição com o outro. Era o Sinédrio, né? O Sinédrio da época, que valeria ao STF, né? Algo assim, o governo ali daquele momento, que se reunia para julgar as questões. Então, você imagina o que o Senhor passou por amor de nós, o que Ele viveu por cada um de nós na cruz. Então, a angústia de Jesus, que Ele viveu, que Ele passou, foi muito surrado. Diz que quando Ele levou aquela bofetada na cara, pelo sudário, mostra que um pedaço da barba foi arrancado, que aquele soldado tinha uma coisa na mão, tipo um soquete, e ele apanhou muito. É que ele era muito forte. Mas diz a ciência, estudando Jesus, os evangelhos, estudando o Santo Sudário, que Jesus caminhando para a cruz, quando ele foi sendo levado, né, ele estava devastado fisicamente. Essa é a expressão, devastado fisicamente, o corpo inteiro coberto de feridas, por causa daquele flagrum, aquele chicote todo. E é interessante demais, porque a palavra de Deus fala disso bem antes, né? Era desprezado, a escória da humanidade, foi maltratado, as pessoas viravam até o rosto, tanta violência. Diz que Jesus estava com um sangramento intenso, vai sair sangue e água, não é à toa, o sangue todo estava se esvaindo. Eles estavam caminhando para a cruz com um possível uma desidratação e uma fraqueza extrema. Jesus estava também em estado de choque, que era depressão, tontura, confusão mental, risco até de ele morrer no caminho da cruz, mas não podia, porque tinha que ser algo purificado, né? Não podia contaminar, tem que ser fora da cidade. Por isso que pegaram Simão, o Cirineu, para ajudar a carregar a cruz, porque eles viram que ele não estava aguentando mais.
E essa flagelação veio após a prisão de Jesus. E ele ficou preso na casa de Anás e Caifás. Eu tive graça de levar vários grupos de peregrinos, gente. Tem a casa dele, e embaixo tem tipo uma cisterna. Hoje tem uma escada que a gente desce, tem uma luz acesa, né? O Rogerinho já foi lá, foi, Rogerinho? Aí a gente desce lá, aí eles apagam a luz. A gente faz uma oração no local onde Jesus. Só que no tempo de Jesus não tinha escada. Ele era amarrado com cordas, solto lá embaixo. Depois de ter apanhado bastante, aí a gente apaga a luz e fica naquele lugar escuro. Escuro. Esperando ele fica ali esperando o julgamento. E é bem alto. Essa altura aqui, um pouco mais que isso aqui, ó. Que essa cobertura aqui. Que esse, mais ou menos nessa altura aqui, onde estão os holofotes aqui. E é descido, ele ficava lá, sozinho. Aquele silêncio. Então, depois ele estava sem dormir, passou a noite ali naquele lugar horrível. Então, tudo isso o Senhor passou numa sexta-feira santa. Por isso, abençoado você que está aqui na Canção Nova, e você que está na sua casa, como a dita do diácono Getúlio, que está lá rezando com a televisão, o Edson, a Laudinéia estão rezando conosco lá em Minas Gerais. Pessoas estão hoje ligadas conosco, que como os antigos hoje não liga som, não liga rádio alto, não vão fazer o que precisa fazer às vezes no dia, mas não vão fazer a faxina da casa, não vão trabalhar de pedreiro para adiantar o dia, aproveitar a sexta-feira santa. Pelo amor de Deus, as pessoas vêm aqui e dão as costas para a cruz de Jesus. Então, minha gente, no dia de hoje, abençoado é você que veio aqui para a Canção Nova, que escolheu estar aqui, porque para o mundo é isso, né? O pacotão do feriadão da Semana Santa. Que pacotão, que feriadão. Esse feriadão que você está falando aí é o tempo santo. E mesmo quando você viaja para algum lugar, você pode procurar uma igreja católica aí para você participar das funções. Então, minha gente, a hora mais fragilizada, na hora que o Senhor estava mais fácil, no estado de angústia extremo, ele buscou consolo nas pessoas. Não teve. Mostrando para nós então que a gente deve buscar consolo no Pai. Quantas vezes chamei por você, quantas vezes você não quis ouvir, quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade. Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Jesus fala para você: o que? Diga por quê? Não consigo entender que mais eu podia fazer por você que eu não fiz, que mais eu devia fazer. O que? Diga por quê? Não
consigo entender que mais eu podia fazer por você que eu não fiz, que mais eu devia fazer. A cruz, escândalo para as pessoas, mas por ela nós fomos salvos. O amor do Pai para conosco. Quando mexe no filho, numa filha da gente, a gente, e o Pai não fez nada. Como quem disse: filho, foi para isso que você veio. Porque para redimir só a preço de sangue, e o sangue do próprio filho. Mas isso custou, não foi assim de graça. Então o mínimo é a gratidão. Palavra tão esquecida hoje, né? As pessoas esquecem que seus pais fizeram por elas, esquecem que não teriam a vida se não fossem seus pais, e abandonam os pais. Gente católica, cristã, que vai à igreja, catequista, que comunga. Padre Jonas é um homem dos princípios duplos. É maravilhoso como é que Padre Jonas criava princípios duplos: autoridade e submissão. Porque ele dizia: tem hora que você vai ser autoridade, mas tem hora que você vai ter que obedecer. Às vezes você vê uma pessoa que está aqui com o microfone na mão, que tem um dom de cantar, de pregar, assim, pessoa maravilhosa, mas quando ela sai da TV, ela tem um coordenador, um formador dela, que vai orientar o que ela deve fazer ou não deve fazer. Aí ela vai ver a submissão. E tem hora que ela tem que exercer também, porque na Canção Nova é um lugar também de pessoas que têm o dom da liderança também. Ela vai ter que comandar uma transmissão como essa aqui. Tem a diretora aqui, ela está, olha, ó, tá com esse microfone aí, não sei como é que chama. Ela está ali ouvindo a diretora, fala: faça isso, faça aquilo, avisa lá. Ela tem um comando. Então tem hora que a gente tem autoridade, você vai aqui, faz, acontece. Até mesmo do conselho tem o seu formador. E você, tem hora que você vai ver a submissão. E tem o princípio de amor e adoração. Tem até a música bonita da Ana lá, né? Quem não adorar não vai aguentar. Mas quem não amar, a adoração também não vai valer nada. Porque se você estiver diante do altar, o que fala a palavra? E lembrar que teu irmão tem uma coisa contra você, deixa ali e vai reconciliar com o seu irmão. Isso para o judeu é um escândalo. O judeu nunca parava o sacrifício, nunca. A gente vai lá em Israel, eles têm aquelas moças bonitas, vestidas de soldado, né? Com uma metralhadora aqui, ó. Vão para o shopping com a metralhadora, vão rezar com a metralhadora. E quando eles vão rezar, eles não param por nada. E o Senhor falou: interrompe o sacrifício. Se você lembrar que teu irmão tem algo contra ti, olha que coisa mais maravilhosa. Não tem nada contra ele, eu não fiz nada. Porque nossa consciência ela é laxa, né? Eu não fiz nada. Não é essa a questão. Não é se você não fez nada, é se o teu irmão tem algo contra você, você para o sacrifício. E nós vamos perceber que esse amor de Jesus na cruz por nós, ele vai transbordando a nossa vida. Te faz o melhor pai. Quem é pai? É homem. Levanta a mão. Os pais, homens, levanta a mão. Olha, bastante. Você que é pai, né? Muitas vezes as mães ficam apavoradas com nossas brincadeiras, nossos filhos, né? De pegar e socar e jogar para cima. A mãe é tudo: ai, vou machucar meu filhinho. Machuca não?
toda a tese que o filho tem que sentir a força da mão do pai. Pegar e vai bater, mas eu com os meus netinhos, aí tem umas brincadeiras de escalar o colchão da avó lá, que ela fica apavorada. Eu tenho uma cama assim, tem um colchão de casal assim, que fica no canto da parede do colchão. Aí eu deito aqui, põe minha perna, ele sobe em cima da minha perna e sobe lá em cima e fala: nossa, vovô, que alto. Aí quando ele vai descer de lá, eu ponho meu pé, vou. Aí quando ele tá para descer, ele dá um salto mortal e pá, nossa, quase me mata, que vai pisando em cima de mim, eu, dor de barriga. Quando ele vai embora, eu tô com dor. O filho tem que sentir a força da mão do pai. E a mãe vem, ai, a Márcia é essa mãe, aquela galinha choca, né? Toda, ai, tadinho, ai, não quero nem ver. Muitas vezes o pai faz isso com a gente, ele pega a gente firme. Aí vem a mãe com a mãozinha, mas, né? Então, nesses momentos, então você veja bem, Deus, no nosso dia a dia, Deus não poupa a gente. Às vezes o pai pega duro com a gente, pega firme, segura, porque nós precisamos daquilo naquele momento. É o que a gente precisava, seja numa brincadeira, seja numa, opa, a gente vai tendo princípios, a cruz vai entrando na nossa vida. Por exemplo, em casa, nunca se fala mal da Canção Nova, não se comenta a vida de um tio. E jovem é jovem. Você acha que nossas crianças nasceram com asinha? Não tem asa não, nosso filho não tem asa não, gente. Eles veem as coisas, porque o pai Jonas falou que seria engano você vir para a Canção Nova, achar que você encontrar pessoas somente santas. Você encontra pessoas pecadoras, mas é assim. Não é assim na sua família? Tem só santo na sua família? É normal. Eu fico, quando eu respondo, mas é só acontecer alguma coisa, tem aquela pessoa que fala assim: o que está acontecendo com a Canção Nova? Ah, vai tomar banho, pai, desculpa. Pode falar isso hoje. O que está acontecendo com a Canção Nova? É setembro, é só. Mas não é. Na minha casa nós temos nossos princípios. Não se fala mal de ninguém. Aliás, é norma, não tem celular na mesa, na hora da refeição, não se fala assunto sério, não se fala assunto sério na hora de almoço. E da Canção Nova, então, não se fala, porque a gente é uma família, a família a gente defende, lembra? Eu e meu irmão lá em Piquete, tinha uma situação lá, e eu defendia, ele apanhava, batia. Depois nós dois falamos: não faz isso não, rapaz, o rapaz é maior que nós, vai dar problema. Mas na hora eu defendia. Depois acertava as coisas dentro de casa. Dentro de casa ele acertava tudo. Então esse amor da cruz, ele vai entrando na nossa família, vai entrando no nosso dia a dia, na nossa convivência, como a gente educa nossos filhos, como a gente encara as situações difíceis, como a gente encara um sofrimento desse casal de Varginha, que entregou a filha de 20 anos, 21 anos, né? No acidente de moto. E aí nós vamos vendo que esse amor da cruz é para envolver toda a nossa vida, o nosso dia a dia. Por isso que é importante, no dia de hoje, você viver mesmo esse mistério, entrar. Hoje não é dia de trabalhar, hoje não é dia de fazer faxina, hoje na roça os violinos põem a viola no saco, guardada. Não é dia de som alto, que não é o que a gente vê. Não estamos julgando, mas se as pessoas soubessem a beleza do dia de hoje, o único dia no ano inteiro que não tem missa, né? Vamos comungar a hóstia santa consagrada na missa de ontem. Então não tem missa, porque o Senhor estamos celebrando, vivendo
A paixão, e paixão é uma palavra que eles usam para outra coisa, né? Mas essa paixão, o que é? Paixão é o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, estamos seguindo os passos de Jesus. Alguns irmãos vão nos criticar. Jesus está ressuscitado, para que isso? Para que essas coisas? O Senhor morto, a senhora encontra com Jesus na cruz, Ele está vivo, tá? Mas respondo a vocês, a sua vida é feita só de alegria? Só de aleluia? Quem já chorou este ano e chorou? Nossa, que povo chorão, meu Deus, é aqui tanta gente. Quem já falou assim, por que Deus? Quem já falou? Eu preciso. Me dá o tempo. Me enxerga você aí. Te enxergo aí. Eu preciso do tempo. Então, minha gente, muitas vezes na hora mais sofrida, não é? Mais sofrida, e que a gente passa pela angústia, é nessa hora que a gente experimenta que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele está com a gente. E é tão bom saber de um Deus que está com a gente em todos os momentos de alegria, momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de cruz, momentos Ele participa conosco. É esse Deus que eu acredito que eu dei minha vida inteira, desde os meus 15 anos, e já faz 50 anos isso. Esse Deus que nos ama e que morre na cruz por nós, e nós estamos vivendo isso. Esse sofrimento de Jesus, Senhor, não foi em vão, não foi em vão. Cada vez que você vê a cruz, você fala, puxa vida, foi por mim, Senhor, foi por mim. Padre Jonas, vocês sabem a história, mas ele era um exímio contador de histórias. E ele disse uma vez, no retiro da comunidade, que eu era um contador de histórias também. Você sabe a história do crucifixo, né? Colégio Salesiano na Lorena. Ele estava no sótão com o Júlio Brebal e ele encontrou um crucifixo. Só que o crucifixo estava todo quebrado. Não tinha os pés, a parte da perna, não tinha as mãos, todo quebrado, né? Ele estava parecendo os ferrinhos de dentro assim, parte do rosto quebrado. E ele pegou aquele crucifixo. Pai Jonas era um homem muito sensível assim, a Deus que falava com ele na natureza, no dia a dia. Ele era muito sensível a essas coisas, sabe? Ficava muito sensível. Aí ele pegou a cruz, pegou lá e olhou e falou para o Júlio: o que te disse esse crucifixo? E o Júlio falou assim: nossa, pai, que coisa feia, vamos jogar na Santa Cruz lá. Nossa, coisa feia. E ele falou: mas não te diz nada? O Júlio falou: padre. Aí ele falou para o Júlio, eu falo e você repete o que o padre falou para ele. Olha, não, Júlio, Jesus está falando para você e para mim, para todos nós. Você não quer ser as minhas mãos? Você não quer ser os meus pés? Agora você responde sim ou não. Você não quer ser a minha boca? Sim. Quer ser as minhas pernas? Sim. E o padre Jonas ficou impactado. Aí ele pegou esse crucifixo, levou lá para a fazendinha de Areias, onde eu fiz o meu encontro, em 1975, a fazenda lá no fundo aqui, ó, a fazenda chamava Morada do Sol, e esse crucifixo estava lá, e as pessoas chegavam e falavam assim: queria deixar uma doação para vocês comprarem um crucifixo novo, porque eu vi que estava quebrado. Aí tinha uma palestra domingo de manhã, conhecer Jesus Cristo, em que
se explicava esse crucifixo. Por quê? Esse crucifixo faz parte da nossa história. E é interessante que uma cruz quebrada parece que nos incomoda, né? Mas Padre Jonas, da cruz, tirou muitas lições. Tirou muitas lições. Das perseguições que ele sofreu. Sofreu muitas perseguições. Teve gente que perseguiu o Padre Jonas a vida inteira. Perseguiu mesmo de fazer ele chorar. Mas interessante, ele não respondeu com a mesma moeda. A pessoa continuava fazendo o que ela fazia mesmo, as pregações, tudo, os casamentos, tudo, e ele não tomava nenhuma atitude, deixou a pessoa. A resposta dele era só amor, amor. E um dia, a gente comentou com ele, obrigado, como é que ele aguentava tanta pressão, tanto sofrimento. Ele disse, não, que eu já apanhei tanto que meu couro está grosso já, e ria. Então, minha gente, no dia de hoje, onde nós estamos refletindo com esse tema que eu falei para vocês aqui, cruz, a cruz, amor que salva o mundo. Você sabe que salvação e cura na Bíblia é a mesma coisa. Então é amor que cura o mundo, quer curar o seu coração das mágoas, dos ressentimentos, quer curar o coração seu, das suas angústias mais profundas, das suas perguntas sem resposta. Às vezes tem umas perguntas que não tem resposta. Por que, Deus? Por quê? Por que foi assim? Tem o Jorge, o membro da comunidade Canção Nova, e a Márcia, sua esposa, são ministro de Eucaristia no santuário. Ele faz leitura sempre lá. Ele foi com a filha, que estava grávida, para fazer última consulta, o ultrassom, antes do parto. A médica foi examinar ela, examinou e tal. De repente se deparou com um nódulo no seio dela. E falou assim, eu tinha visto, mas não dói nada. A médica examinou aquela moça. Ela que foi lá para marcar o parto, saiu de lá, internada para o hospital, para extrair o câncer de mama. Na viagem de volta da médica, já com os papéis para a internação, essa menina gritava no carro, por que Deus, meu Deus, num pavor, medo de morrer, medo de perder a criança, e eles todos chorando no carro ali, e esse pai disse para aquela filha, eu falo, você repete, filha, Deus é o único, que de um mal aparente, tira um bem permanente. Fala mais forte agora. Deus é o único que de um mal aparente tira um bem permanente. E essa jovem, naquela angústia, a mesma de Jesus, quando teve o silêncio do Pai, quando ele falou assim, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero receber aquela chicotada com aquele osso retorcido que vai arrancar a minha pele. Eu não quero. Ele sabia tudo que ele ia passar. Se possível. Ela também, pensando já em o neném nascer, amamentar o filho, foi direto para o hospital. E nem viu o filho biológico. Ficou na UTI, internada. Depois de 15 dias que foi ver, ou 20 dias, ver o seu filho. Hoje ela está bem, lindona, cabelo cresceu novamente, meninão desse tamanho, lindo, o filho dela, estudando no Instituto Canção Nova, e ela venceu isso.
Então, meu irmão, você que passa hoje, talvez, pela mesma angústia de Jesus, quem aqui ou em casa tem um pedido que fez a Deus, que Deus não atendeu ainda? Levanta a mão. Olha, tem uma igreja lá que você vai lá, sai com a benção na hora. Quer ir lá? Tem um pessoal lá que faz umas coisas lá que na hora você sai com a graça. Quem já achou que aquela coisa que você pedia para Deus era o melhor para a sua vida e Deus não deu? Quando passou os anos, falou assim: obrigado, Senhor, que o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. É ou não é verdade? Gente, uma das definições do Pai é que Ele é o Altíssimo. O Altíssimo vê lá na frente e o Baixíssimo só vê na frente do seu nariz. E aquela criança lá em minha cidade de Piquete, o pai era mecânico, e viemos sair em casa rapidamente. Ele colocou gasolina na garrafa de Guaraná, e conhecendo os filhos que ele tinha arteiros, ele amarrou em cima no caibro assim, para as crianças não pegarem. E a hora do almoço, pequenininho: pai, dá um gole de Guaraná para mim. Falou: não é Guaraná, filho. É sim, ela, pai, Guaraná. E ele achando que o pai era ruim, que o pai chorou, fez birra, o pai vai dar. Parece Guaraná, a garrafa de Guaraná, então, mas não era Guaraná, não era. Deus não vai dar nem Guaraná, nem que pareça Guaraná para você. Deus sabe, e se Ele não te deu ainda, confiar. Quantos pais, quantas mães estão com filhos ou filha, uma doença incurável ali, no dia a dia com eles, sofrendo as demoras de Deus. Quantos esposos estão lutando com seus maridos pela vida deles, um tratamento doloroso, fazendo hemodiálise, fazendo, meu Deus, várias vezes na semana. E aí a gente vai lembrar de Hebreus 11, a menor palavrinha na Bíblia: fé. Fé. O que o Senhor passou na cruz, ou antes da cruz, no momento de agonia, quando o Pai chegou para ele e falou, e ele falou, melhor, ele falou para o Pai: Pai, afaste de mim esse cálice. E o Pai ficou quieto. Ele estava fragilizado, ele tinha suado sangue, ele estava esgotado, ele não tinha dormido aquela noite, ele estava numa angústia extrema. E o Pai não poupou. O Pai não ficou quieto. É com você, meu filho. O pastor tem uma música assim, fala assim: ouço o teu silêncio, meu Senhor. Ele começa a música assim, essa música chama-se O Amor Vencerá. Ouço o teu silêncio, meu Senhor. Dá um lá maior para mim. Pode ser dó. Ouço o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Como é que pode, né? Ouvir o silêncio. Mas os músicos sabem que até o silêncio tem na pauta, né? Tem na pauta musical, vem tocando, aí tem, aí pô, ninguém é muito jeito, né? Pare, péssimo. Tem lá o silêncio. Ouço o teu silêncio, meu Senhor. Como é que pode você ouvir o silêncio? É o dia de hoje. Ouvir o silêncio, interromper. É isso que a Canção Nova faz com a programação desde domingo, porque a Semana Santa começa no domingo, né? Porque muitos passam batido. Então domingo,
procissão de ramos, vem as celebrações, a procissão do encontro, aí a quinta-feira santa, a sexta-feira santa, vai crescendo. Então a gente vai ouvir o silêncio. Hoje em dia, né, nós, louvado seja Deus, as pessoas fazem penitência do celular, porque a gente acorda, mas está em tempo aí de você hoje deixar o celular, de ficar passando só vendo notícia ruim, notícia, e ouvir o silêncio de Deus. Para ouvir o silêncio você tem que parar, e às vezes você vai ouvir o silêncio querendo que Deus fale com você alguma coisa, e o que Ele está te falando é o silêncio, como foi para Jesus: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, me tira dessa situação, Pai. E o Senhor não respondeu nada para ele, o Pai não falou nada para ele, falou, como quem diz assim, ó, é com você, meu filho. Talvez você esteja nesse silêncio doloroso às vezes que é para nós. A gente quer uma resposta para aquele momento, e Deus não nos dá aquela resposta. A gente fica aquela agonia, aquela angústia, quase suando sangue também. Parece que não tem solução. De repente Deus mostra uma coisa totalmente nova, que a gente nunca tinha pensado ou imaginado. Providência a gente não explica, né? A gente vive. Louvar e bendizer ao Senhor, que hoje este amor derramado na cruz, nessa música do Padre Jonas também, ouça teu silêncio, ouça teu silêncio. Parece uma coisa de gente que não tem noção. Como é que eu posso ouvir o silêncio? É possível. Estou com o meu Fusquinha 66 aí. Semana eu fui na Serra levar umas roupas para meus pobres lá, fui no Fusquinha. Estava muito barro, mas ele está na área dele, ele até ri. Eu ponho até as duas mãos atrás, ele vai subindo sozinho, cai no buraco, sai do buraco, ele gosta. Vai, vira para cá, tem hora que ele vira de ré, assim, vira para frente de novo. E esse Pico dos Marinhos aqui maravilhoso, se olhar para ele, 2.440 metros, aquela coisa imóvel, poder de Deus. Ou sentar na beira de um riachinho e ver a água. Meu irmão, valorize o silêncio de Deus. O silêncio de Deus vale mais do que aquele consolo que você vai buscar no seu amigo, e às vezes ele vai estar dormindo. Vale mais o silêncio de Deus do que a fofoca do irmão. Porque a gente quer falar com as pessoas para dar razão para a gente. Não é verdade? A gente quer que a pessoa fale, não, você está certo, é isso mesmo e tal. Mas muitas vezes precisa desabafar também, né? Mas primeiro Deus. O que fala a palavra de Deus? Se tem uma coisa contra o seu irmão, você vai conversar com ele. Se ele não ouviu, você chama uma pessoa e vai. E a terceira, você vai na autoridade. É tão bom quando esses princípios vão norteando a vida da gente. Naturalmente, eu vivo isso. Sinceramente, eu vivo isso. E você viver o silêncio de Deus, ficar quietinho ali. Parece que você renunciar. Dom Roberto fala, a força da não força. Porque nós muitas vezes nos perdemos aí. Sabe quem está falando? Quem é você? Quando você vem com o milho, eu estou com o fubá pronto já, cresce e apareça. Quem é? Aí vem aquelas frases todas fruto do pecado, né? Onde a gente se acha. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos respeitar o silêncio da Sexta-feira Santa.
Viram ontem aquela saída da missa? Que maravilhoso, aquele silêncio. O Senhor está lá, guardado, coberto no sacrário. Toda a beleza da liturgia, a liturgia que é a flor da teologia. Então que nós possamos entrar nesse tempo. Dá um Mi maior para mim. Dó sustenido menor. Lá maior. Si. Essa foi a primeira música que eu fiz. Lá no Morrinho de Casa, em 1979. Tinha 19 anos. Lá em Piquete, terra da diretora Darlene. E o Campos estava do meu lado. O Campos era magrinho, namorando a Jussane ainda. Ele falou: nossa, tem que gravar essa música, gravar um LP. Eu falei: não, eu dei risada, porque é isso? Que é só para eu rezar. E convidar você agora a colocar a mão sobre o seu peito e você mirar a cruz. Hoje é o dia da Santa Cruz. E você pensar tudo o que eu falei aqui para vocês, que na verdade é muito bonito esse crucifixo, eu gosto muito dele, amo. Mas ele estava muito mais chagado que isso, lembra? O fraglum, o chicote, era tudo sangue, tudo, por amor de nós. Ei você, abre os olhos para Jesus. Foi por você, que Ele morreu numa cruz. Abre os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abre os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Se você cair, é só pedir e Jesus o erguerá, e a mão de Deus na sua mão, Ele o sustentará. Creia nele, peça a Ele e você verá que alegria e que paz você terá. É bem maior o amor de Deus. É bem maior o amor de Deus que os pecados seus. Sua bondade, a sua bondade não tem fim. Não tem fim. Ele morreu por você e por mim. Não se entristeça, erga a cabeça e peça perdão. Um amor profundo, maior que o mundo, vai encher seu coração. E você ficar em pé agora. Se você pode chegar aqui mais para frente, andar pelos corredores,
chegar mais aqui. Que você colocasse agora a sua vida aos pés da cruz de Jesus. Especialmente aquilo que você não entende. Por que, Deus? Eu não entendo que eu estou passando a situação lá em casa. Eu não entendo por que, Deus. Coloque sua vida aqui agora. Estenda a sua mão para Jesus na cruz. Entrega a Ele. O que você está passando hoje, aquilo que você fala, meu Deus, por que, Senhor? Coloque aos pés da cruz. Os silêncios do Pai, da sua vida também. O Pai está em silêncio. Fala com Ele, Jesus. O Pai está em silêncio comigo. Eu preciso ouvir esse silêncio, quero entender. Eu não consigo. Então reza. Entrega a sua vida, entrega a sua família agora. O amor de Deus é muito maior que o seu pecado. Ele te ama. Confia no amor dEle. Ele ama você. Maior que o seu pecado é o amor de Deus. Confia nisso. Entrega Ele seus vícios. Você que tem um vício do cigarro, não consegue sair, está usando droga escondido do seu casamento, tem um vício da pornografia, não consegue sair. Você que está com uma situação muito difícil, que parece que não tem solução, ideias de suicídio, ideias de morte, pelo desespero de achar que o seu pecado não tem perdão. Você cometeu aborto, já confessou várias vezes, até com o bispo, mas não sai do seu coração essa dor. Chega, para. Se você está pecando mais ainda, que se você não confia no perdão de Deus, você está falando que o seu pecado é maior que o amor de Deus. Já é pecado confessado. Chega de torturar, para de torturar agora, que o demônio cesse de te acusar. Você já sofreu demais se acusando desse aborto. Entrega ao Senhor essa dor no seu coração. Ele te ama muito. Senhor Jesus Cristo, nós adoramos e os bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Senhor Jesus Cristo, nós adoramos e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz. Senhor Jesus Cristo, nós adoramos e vos bendizemos. Aos pés da cruz está esse pai e essa mãe, que no acidente de moto, quantos anos que ela tinha? 21 anos, como é o nome dela? A Maria Clara. E eles estão aqui, ó. Entrega também sua dor de pai, sua dor de mãe, o seu sofrimento. Depois você vê lá no YouTube uma música minha chamada Dor Sem Nome. Fala dessa dor. Que o filho, quando perde o pai, filha, é órfão. E a mãe, quando perde o filho? Qual o nome? Não tem nome. Mas eles estão em pé e eles falaram a primeira coisa, graças à canção nova. Obrigado pelo 100%. O 100% é essa mensagem chegando no coração e dando força para um pai e para uma mãe assim. Dando força para você, mãe, pai que está em casa, falando, eu também sei o que eles estão passando, eu passei também. É isso que é a canção nova. Isso que é a canção nova. Isso que é evangelização. Isso que é a canção nova, gente. Guarda bem isso. Pare de perguntar. Se você perguntar para mim, o que está acontecendo na canção nova, eu vou te dar um pé no peito. Não pergunta no meu Instagram não, tá? Olha para a evangelização. Isso que é a canção nova. Evangelização, evangelização. Estenda a sua mão para Jesus. Entrega a Ele a sua vida. Lá. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. É com essa imagem que a gente despede desse momento. Ninguém te ama como eu.
Ninguém te ama como eu. ninguém Te ama como eu. Quem te ama como eu. olhe Pra cruz.